Obrigado por trazer essa informação, parece ser bastante interessante, com seus desafios. Eu tenho ouvido que a reforma veio para simplificar e diminuir o contencioso. Talvez no longo prazo, mas nós teremos, no médio prazo, um aumento muito significativo da litigiosidade. São 544 artigos só na Lei Complementar 214. Então, cada artigo será objeto aí de questionamentos. Temos mais de 5.500 municípios e nós temos muitos advogados públicos aqui, né? Isso vai ser um grande desafio para a advocacia pública. Eu queria registrar a presença do Dr. Diogo Coelho, procurador do Estado de Pernambuco, a quem eu cumprimento os demais advogados públicos que estão aqui presentes. E fiquei entusiasmado em saber que a AGU está se preparando para um grande contencioso. Mas na reflexão de Nina aqui, a minha pergunta é: e os municípios? Estão se preparando para esse contencioso? A Procuradoria Municipal está se preparando? A Procuradoria Estadual está se preparando? A AGU tem uma estrutura gigantesca e tem essa visão estratégica do que vai ser o contencioso tributário com a reforma tributária. Mas eu estou só destacando aqui, enaltecendo aqui a fala de Nina, para deixar uma mensagem para a advocacia pública municipal e estadual se prepararem para um aumento significativo do contencioso. Vamos passar a palavra ao deputado Rubens Pereira Júnior, que é o presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, que vai analisar o projeto de lei 1087, que eu penso ser seguramente aí o projeto mais polêmico do contexto da reforma. Deputado. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra imensa participar do terceiro Congresso Nacional de Gestão Pública, com quadros tão qualificados do lado daqui, como também na plateia. Então, para mim é um enorme prazer. Fui convidado pelo professor João Trindade, consultor do Senado, advogado, que, dentre outras coisas, é meu orientador no doutorado. Então, bom senso dizia para eu aceitar de plano esse convite do orientador do doutorado. E cá estou, mas, repito, com enorme prazer e alegria, ainda mais para falar de um tema desse. De fato, provavelmente o principal projeto legislativo em debate no Congresso Nacional é o projeto 1087 de 2025, que trata da reforma da renda do nosso país. Iniciamos com a reforma tributária, chegou o momento da reforma da renda e, portanto, é um assunto que está na ordem do dia da sociedade brasileira. A gente sabe que o Brasil está entre os 10 maiores PIBs do mundo, e isso é espetacular. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos entre os 10 países mais desiguais, do ponto de vista de justiça social. E isso é vergonhoso. Todo e qualquer agente político tem que ter esta meta de combater essas desigualdades na ordem do dia. Gestão pública deve servir, inclusive, para combater tais desigualdades. E um dos motivos que contribui, seguramente, para essas desigualdades é o nosso sistema tributário. Vou repetir, não tenho dúvida de que o nosso sistema tributário contribui para acentuar essas desigualdades. O nosso atual modelo, apesar das críticas às reformas todas válidas, mas o nosso atual modelo, ele é injusto, regressivo e burro. Do ponto de vista da renda, apenas Estônia e Letônia seguem o padrão da tributação da renda do Brasil. Com todo respeito, há uma enorme possibilidade de Brasil, Estônia e Letônia estarem errados, o resto do mundo está certo no que diz respeito à tributação da renda. Injusto, porque dentre os três alvos de se tributar, propriedade, renda e consumo, o Brasil escolheu tributar prioritariamente o consumo. E isso é injusto. E dentro do consumo, o Brasil escolheu tributar mais os bens do que os serviços. E isso também é injusto. É tributado mais a panela do que a ida ao salão. E a população mais pobre consome muito mais bens do que serviços. Então quem paga a conta? A população mais pobre, acentuando as nossas desigualdades. É regressivo quando a gente não considera a capacidade econômica das pessoas e termina incidindo proporcionalmente mais em que está na parte de baixo. E assim é o nosso modelo nos dias de hoje. Para a gente também demarcar politicamente essa discussão, até pouco tempo atrás, falar em imposto progressivo era sinônimo de comunismo. Ou não era assim? Alguns números para ilustrar.
o 0,1% mais rico do país concentra 12,5% da renda. Em outros países, essa média fica em algo em torno de 5%. Aqui no Brasil, o 0,1% equivale a 12,5% da renda. A classe média, em média, desculpa a redundância, mas a classe média paga lá aproximadamente 27,5% de imposto de renda. Os mais ricos têm uma alíquota efetiva de 2,54%. O foco é a tributação da renda. Vou repetir, a classe média tem uma alíquota regular de 27,5%. Os mais ricos têm uma alíquota efetiva de 2,54%. Para termos uma noção do que foi isso no ano passado, nós tivemos 1 trilhão de dividendos sendo distribuído no ano passado. 1 trilhão. 47% disso ficou com o 0,1% mais rico do país. 0,1% ficou com 47% do 1 trilhão de dividendos no ano passado. E o nosso sistema tributário é burro, desculpe a palavra, porque eu pego o empresário, quando dá no final do ano, ele pergunta para o advogado, para o contador dele, e aí, eu paguei tudo, e ninguém sabe dizer ao certo se pagou tudo ou não. Então, é ininteligível, mas isso vem sendo enfrentado. O governo do presidente Lula e o Congresso Nacional estão enfrentando esse tema. A reforma tributária já aprovada é marcada por diversos avanços. Apesar de que nós vamos ampliar o contencioso nessa fase de implantação, mas ela veio num processo claro de simplificação. Nós conseguimos garantir a isenção da cesta básica nessa tributação. Foi criado cashback para você devolver justamente por os mais pobres parte dessa tributação paga. Ela para de cobrar imposto sobre imposto. Ela desonera o investimento. Então, apesar das dificuldades de implantação, registremos. Esta reforma tributária aprovada é um avanço. E não houve, pelo menos não me recordo, reforma tributária aprovada em períodos democráticos. Em regras, reformas tributárias eram aprovadas em períodos de exceção, em regimes ditatoriais. Nós temos uma reforma tributária aprovada no período democrático, é espetacular. É perfeita? Lógico que não. Mas ela é positiva, é um avanço. Só que além da reforma tributária, especialmente no consumo, já aprovada pela emenda constitucional, que cá estamos a discutir, chegou a hora da gente discutir a tributação da renda no nosso país. Chegou da hora, já passando da hora. É uma reforma tributária na renda, neste alcance, é inédito no país. Portanto, significa que ela é dificílima. Isso é difícil, vamos para ela. Eu adoro coisa difícil, eu torço pelo Vasco da Gama, então... Somos dois. Para ver como eu gosto de coisa difícil, professor aqui. Vamos a elas. Já adianto, a reforma da renda, ela não vem para resolver o problema da tributação da renda do país, mas ela vem como primeiro passo. E já dizia Chico Sainz, um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar. E quais seriam então os princípios basilares do projeto 1087 que trata da reforma da renda do nosso país? Primeiro ponto é a questão da justiça social. O que é que diz o projeto do ponto de vista de justiça social? A partir do ano que vem, de 2026, quem ganha até 5 mil reais, portanto a maioria da população, e de fato quem está na camada mais baixa da sociedade, quem ganha até 5 mil reais não vai pagar nada de imposto de renda. Isenção total para quem ganha até 5 mil reais. Isso beneficia mais de 10 milhões de brasileiros. E quem ganha de 5 a 7 vai ter uma redução no imposto do que paga hoje. Se não tiver esse escalonamento de 5 a 7, quem ganha 5.200 vai pagar muito mais imposto do que paga hoje. Portanto, de 5 a 7 vai ter um escalonamento. Alcança mais de 4 a 6 milhões de brasileiros beneficiados. Repetindo, quem ganha até 7 mil reais vai sair ganhando com a reforma do imposto de renda. Até 5 mil isento, de 5 a 7, uma redução proporcional no imposto. Quem ganha de 5 a 5.500 vai ter uma redução de 75% do imposto, de 5.500 a 6, 50% do imposto, 6 a 6.500, 25%, até chegar em 7, que você fica como está hoje. Também não tem aumento para quem ganha 7 mil reais. Então, em primeiro lugar, é um projeto de lei que garante muita justiça social para muita gente. Pensando assim no brasileiro que está lá em Pernambuco, porque senão o Rafael vai brigar comigo. Uma professora, vai lá, ela ganha hoje R$ 4.900, em média. Hoje ela paga de imposto de renda algo em torno de R$ 350 e R$ 400 por mês.
Esse dinheiro que ela paga hoje de imposto de renda vai ficar com ela. Ela vai investir em saúde, educação, alimentação, transporte, lazer. Esse dinheiro vai circular nos municípios, porque o prefeito já está olhando aqui para saber se ele vai ter perda de arrecadação. Vai aumentar o consumo das empresas, inclusive de bebidas também, então é bom para todo mundo. Antes que já me olhe dessa forma. E é óbvio que esse recurso é melhor circulando na sociedade, especialmente na mão de quem tem baixa renda, do que o contrário. Pensando na população mais pobre do país, quem hoje ganha 4 mil e poucos reais e deixar de pagar 400 reais por mês, ao final de 13 parcelas, 12 meses e o 13º, é quase um 14º salário. Lembremos do ganho que foi ter o 13º lá em Getúlio Vargas, agora é quase um 14º salário, ó, lá, injetado na veia de quem mais precisa. Portanto, a justiça social é algo inegociável neste projeto. Só que vem a segunda parte. Não podemos, para justificar tanta justiça social, criar um rombo nos cofres públicos. Isso traria mais juros, mais inflação, mais dólar, que não resolveria o problema. Qual é o segundo ponto tão importante desse projeto? É a neutralidade fiscal. O projeto não quer arrecadar nada, mas não quer ampliar os gastos. Tudo que você está renunciando de receita, tu vai ter que compensar de alguma forma, aumentando a arrecadação em outro ponto. E qual é a saída do projeto que eu concordo no mérito? Bora tributar um pouco mais no andar de cima. Um pouco mais. E essa é a proposta. Você tributa um pouco mais as super rendas do país e tu vai isentar 16 milhões de brasileiros que ganham até 5 mil reais e reduzir quem ganha até 7. E o que seria a proposta dessa tributação? Um pouco mais de quem está no andar de cima. Para valer, é tributar quem ganha mais de 100 mil reais por mês. Lembremos que eu falei no início, a alíquota efetiva dos super ricos no país, considerando super rico acima de 100 mil reais por mês, 1 milhão e 200 mil por ano, em média hoje essa alíquota efetiva é 2,54. Muito pouco. E aí o que diz o projeto? O projeto diz o seguinte: ei, você vai pegar todas as suas rendas, vai somar, passou de 100 mil, tu tem que pagar 10% de imposto. Mas se considera tudo aquilo que você já contribuiu. Vou dar um exemplo para o professor João Trindade. Eu não sei se é bom dar exemplo do orientador do doutorado. Ele é consultor legislativo, ele já contribui 27,5% do que ele recebe como consultor legislativo. Se ele vai ter uma renda como advogado, e tem, vai se somar o que ele recebeu como advogado, mais aquilo que ele recebe como consultor, já vai descontar os 27,5% que já está retido da fonte dele como servidor público. E se isso der 10%, ele não paga nada. Espero que você pague muito, que a parte de advogado esteja valendo a pena. Quem já é servidor público que está acumulando, para chegar nesses 10%, ele vai ter que ter uma renda 2 vezes maior, fora da remuneração fixa dele, para poder ter algum tipo de tributação. Então é 10% de todas as rendas. Aí vai juntar aluguel, poupança, dividendo de proventos, e assim sucessivamente. Não é uma tributação direta no dividendo. É uma tributação na renda até 10%, somado tudo aquilo que você já contribuiu. Na prática, isso alcança 144 mil pessoas no país. Então 144 mil pessoas vão pagar um pouco mais. 10% está abaixo da média da OCDE, tá? Para ninguém dizer que é um absurdo. Eu só tenho uma preocupação, que eu acho que desses 144 mil, uma boa parte está no Congresso Nacional e vai ter que votar essa matéria. Quem ganha entre 50 e 100 vai ter um escalonamento. Começa com 2,5% até chegar em 10% de forma progressiva. E isso garante a neutralidade fiscal. Sem neutralidade fiscal o projeto não pode passar, porque o custo dele é 25 bi. 25 bi dentro do orçamento implode absolutamente qualquer gestão. Então o desafio: isenta quem ganha pouco, cobra um pouquinho mais, menos do que a OCDE cobra, de quem ganha muito no nosso país. Portanto, é um projeto que é importantíssimo e que merece ser aprovado. Para finalizar, 2 pontos apenas. Próximos passos. Eu sou presidente da comissão especial, o relator é o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Ele, ser relator, aumenta a chance de aprovação da matéria por todo o seu capital político. Ele é bom dessa construção parlamentar, ele é bom de contar voto, que ao fim e ao cabo tem que ter voto para ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. E a gente está na fase das audiências públicas.
Nós queremos audiências públicas amplas, com visões diferentes do projeto. Quanto mais debate houver, melhor será o resultado final. E já há um plano de trabalho apresentado, com prazo determinado para encerrarmos os trabalhos da Comissão Especial no dia 16 de julho, no encerramento do semestre legislativo. Portanto, nós queremos encerrar na Comissão Especial esse assunto ainda no primeiro semestre. Até o final de julho, até a metade de julho, que é o período do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados pretende votar na Comissão Especial, possivelmente na primeira quinzena do plenário, para dar tempo do Senado se pronunciar sobre a matéria. Impasses que ainda existem. Primeiro, perdas de estados e municípios. O prefeito não para de me olhar. Imposto de renda é uma das tributações dos municípios. 15% é retido para os municípios. E se tu está dando uma isenção em quem ganha até R$5.000, a maioria dos servidores do Brasil ganham até R$5.000. Então a maioria vai estar isenta. Então os municípios vão perder a arrecadação. E não são só os municípios, estados, câmaras municipais, assembleias legislativas, porque todo mundo recebe 15% do imposto de renda que fica retido. Qual é a decisão política que a Comissão Especial já tem? Nós não permitiremos nenhuma perda de arrecadação para estados e municípios. Nós criaremos um mecanismo de compensação para poder retribuir, compensar os estados e municípios dessa perda. Não é justo que, à luz de se promover justiça social, você sacrifique os estados e municípios brasileiros, em especial os mais pobres, que é quem, em tese, vai ter o maior contingente de pessoas beneficiadas. O que nós precisamos para compensar? Saber a conta. A primeira conta da CNM foi 11 bilhões. A conta da assessoria da Câmara foi 3,9. É mais fácil compensar 3,9 do que 11. Outros já disseram que é 5, que é 4,9, que é 7, que é 8. Vamos, consciência, definir esse quanto é a perda arrecadatória, e aí sim nós criaremos um mecanismo de compensação. Segundo e último ponto é a definição dessa compensação. Eu disse a proposta do governo, tributar um pouco mais os super ricos que ganham acima de R$100.000. Mas esta compensação pode mudar. E este ajuste fino é que o legislativo vai decidir. O que é inegociável, justiça social e a neutralidade fiscal. Mas já surgiu propostas, por exemplo, para você aumentar a tributação em cima dos bancos, sobre o lucro líquido dos bancos. No plenário, isso tem facilidade de ser votado. Já surgiu proposta, por exemplo, em vez de você tributar quem ganha 100 mil por mês, tributa quem ganha 150, que já é uma base social menor. Tributa quem ganha mais de 1 milhão, quem ganha mais de 5 milhões por ano. Essa medida da compensação é uma decisão política que cabe ao Congresso Nacional. E isso é o que está sendo debatido, que eu convido os senhores e senhoras para acompanhar o debate todas as terças-feiras pela manhã na Comissão Especial e com data certa para encerrar, que é o dia 16 de julho. O convite que eu faço a vocês, além de acompanhar os trabalhos da Comissão Especial, é mais do que isso. É incorporar nesta luta tudo aquilo que vier para combater as desigualdades sociais, para trazer progressividade tributária, merece ser apoiado no nosso país, para que nós larguemos aquele ranking vergonhoso de estar entre os 10 países mais desiguais do mundo. Essa era a minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rubens. Muito bom ouvi-lo, ter a visão